começando mais uma aula e essa aula é extremamente importante. A aula de hoje é sobre recurso ordinário e sobre recurso ordinário você precisa saber tudo. Recurso ordinário sim é uma peça muito importante mesmo você saber do começo ao fim, saber tudo, entender tudo do recurso ordinário, sabe por quê? Em primeiro lugar, recurso ordinário é uma peça que a banca adora. Porque o recurso ordinário, gente, é a peça mais ampla, é o recurso, na verdade, mais amplo que nós temos. Nele a gente pode discutir fatos, provas, direito, tudo que a gente pode discutir no recurso ordinário. Tudo que foi prejudicial ao seu cliente é possível ser discutido em recurso ordinário, o que não acontece com alguns outros recursos. E mais, a gente sabe que a banca está numa tendência de inovar em peças, em teses. Se a banca dá um recurso diferente, se você sabe fazer o recurso ordinário, você faz qualquer recurso. Então, por que essa aula de hoje é muito importante para você? Primeiro, porque o recurso ordinário em si já é uma peça muito importante, a banca adora cobrar, pode ser que venha na sua prova, então você precisa entender o recurso ordinário. Muito provável que caia um recurso ordinário. Agora, além disso, se você sabe fazer recurso ordinário, te garanto que você consegue fazer recurso de revista, recurso extraordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso adesivo, até contrarrazões. Se você entende a lógica do recurso ordinário, você faz qualquer recurso. Então, falando sobre o recurso ordinário, ele é o principal recurso trabalhista. Por que principal? Porque sempre vai caber. Não existem hipóteses específicas de cabimento do recurso ordinário. Então, ele se propõe a discutir fatos, discutir provas, discutir direito. Ele sempre vai discutir aquilo que foi prejudicial ao seu cliente. Por isso, a gente fala que ele é o recurso mais amplo que nós temos. E mais, é preciso estar atento. O recurso ordinário, ele é cabível tanto pelo reclamante quanto pelo reclamado. Muito cuidado, às vezes o aluno está acostumado a treinar recurso ordinário só pelo reclamante ou só pelo reclamado e acaba entendendo que só cabe recurso ordinário por uma das partes. É claro que não. Recurso ordinário cabe sempre de uma decisão que for prejudicial ao seu cliente. Decisão definitiva, decisão terminativa. Claro que não cabe de uma decisão interlocutória em regra. Em regra, porque temos exceções em que é cabível recurso ordinário de decisão interlocutória. Tem uma súmula, súmula 214 do TST. Anota aí, leia no seu material, marque no seu material a súmula 214, que ela é muito importante, talvez nem tanto para a peça, mas muito importante para as questões. Então, fique ligado nessa súmula 214. Se você tiver dificuldade de entender, não tem problema, tem vídeo no YouTube falando só sobre essa súmula, de tão importante que ela é, certo? Então, o recurso ordinário é a medida processual cabível quando você visa reformar uma decisão. Qualquer decisão não, decisão definitiva e decisão terminativa. Como que a gente identifica que a medida processual na peça é um recurso ordinário? Gente, é preciso que tenha uma sentença ou um acórdão. Acórdão, Marina? Sim, um acórdão. A gente vai ver que cabe recurso ordinário de acórdão, sim, cabe sim. Está previsto na CLT. Mas a possibilidade mais comum, e foi o que a banca cobrou até hoje em todos os recursos ordinários, era de uma sentença, cabe recurso ordinário. Cuidado para não confundir o termo decisão com o termo sentença. Cuidado para quando você não lê decisão na prova, achar que aquela decisão é uma sentença. Pode ser uma sentença ou pode não ser uma sentença. Nós temos decisões interlocutórias que decidem algum detalhe no processo, algum ponto ali, alguma questão pontual e o processo segue o seu rumo normal. Esse é o que nós chamamos de decisão interlocutória, que em regra não enseja recurso de imediato. Em regra, como eu disse, temos as exceções lá na súmula 214. Mas também temos as decisões definitivas e terminativas do feito, que é o que a gente pode chamar de sentença. A decisão terminativa é aquelas que são o processo é extinto sem resolução do mérito, ou as definitivas, que é decidido o processo, então ela é definitiva, ela acaba com o processo. A terminativa extingue sem resolução do mérito.
Todas essas ensejam recurso ordinário. O provável é que apareça a expressão na sua prova de sentença. Sentença. Mas fique ligado que pode ser que apareça decisão terminativa, decisão definitiva, acórdão e ainda assim caberá recurso ordinário. Então, como que a gente identifica que a medida cabível será um recurso ordinário? Lembra das duas perguntinhas que a gente sempre se faz? O último momento processual e o que eu quero com essa decisão. No caso do recurso ordinário, isso é extremamente importante. Qual é o último momento processual? Vamos pegar o exemplo da sentença. Sentença. De uma sentença cabe recurso ordinário, certo? E aí esse recurso ordinário é cabível de uma sentença quando eu quero o quê? Quando eu quero reformar uma decisão. Então, eu tenho que ter o último momento processual, uma sentença, na hipótese do inciso 1º, do artigo 895, que a gente vai ler daqui a pouco. E o que eu quero? Eu quero a reforma. Porque se a sentença, por exemplo, for omissa e eu quiser sanar uma omissão, o último momento processual foi uma sentença. Mas o que eu quero não é a reforma, é sanar uma omissão, é sanar um vício dessa decisão. Então, por isso é importante vocês fazerem essas duas perguntas. O último momento processual e o que eu quero com essa medida processual. Vou mostrar para vocês aqui na tela, primeiro, antes da gente ler a previsão legal, a linha do tempo, para a gente identificar. Então, a linha do tempo mais comum, o caso que a FGV até hoje cobrou, qual era? A gente tem uma reclamação trabalhista, o reclamante então ajuiza a sua reclamação trabalhista, pleiteando os direitos que ele acha que foram violados pela empresa. É expedida a notificação para que o reclamado compareça à audiência e apresente a sua defesa, também chamada de contestação. Não é isso? Então, na audiência, o réu apresenta a contestação. Ocorre a audiência, a produção das provas e o juiz vai proferir uma sentença. Certo? Dessa sentença proferida pelo juiz da vara do trabalho, que foi ajuizada na vara do trabalho, proferida pelo juiz, cabe, depende, certo? Se o que você quer é reformar essa sentença, vai caber recurso ordinário. Se essa sentença foi prejudicial ao seu cliente, você quer reformar essa sentença porque o juiz se equivocou, a medida processual cabível será um recurso ordinário que será interposto para o TRT julgar, certo? Agora, pode acontecer dessa sentença ser omissa, obscura ou contraditória, e aí nesse caso o que você vai apresentar será os embargos de declaração. Para quê? Para sanar o vício, uma omissão, uma obscuridade, uma contraditoriedade. Tá vendo? Por isso que não basta perguntar qual foi o último momento processual. Eu posso ter o último momento processual como a sentença e caber tanto embargos quanto recurso ordinário. Vai depender do que você quer. Se o que você quer é reformar essa decisão, cabe recurso ordinário. Esse é o nosso caminho mais reto, é a hipótese de cabimento mais comum e é o que a banca até hoje cobrou. Mas, como a banca está inovando e você quer uma preparação completa, não é isso? Você quer estar preparado para tudo que a FGV possa cobrar de você. Então, a gente tem que ver também uma outra hipótese de cabimento. Imagine que eu tenho uma ação rescisória. O enunciado diga que houve o trânsito em julgado em um determinado processo e aí foi encontrado alguma hipótese de cabimento da ação rescisória. Por exemplo, o juiz que proferiu a decisão era um juiz impedido. E aí, a medida processual cabível é a ação rescisória. E aí, a parte, o autor, apresentou, ajuizou a ação rescisória. Quando ele ajuiza essa ação rescisória, gente, ela é uma ação de competência originária do TRT. O que significa ação de competência originária do TRT? Significa que aquelas ações, elas devem ser ajuizadas diretamente no TRT, ou seja, a parte não ajuiza na vara do trabalho, ela ajuiza direto no TRT.
E ajuizando direto no TRT, o que acontece? Então, essa ação rescisória é ajuizada no TRT. Ela vai para uma das turmas julgar essa ação lá no TRT. Chegando lá no TRT, claro que é uma ação rescisória, a parte contrária apresenta a contestação e tem o direito de apresentar a contestação. E vai ser proferido o quê? Como chamam as decisões tomadas pelos tribunais? Sentença? Não. Acórdão, não é? Então, o tribunal vai proferir um acórdão. O tribunal profere um acórdão. Desse acórdão proferido pelo TRT em suas ações de competência originária, cabe recurso ordinário para quem agora? Se foi o TRT que proferiu esse acórdão, vai caber recurso ordinário para o TST. Então, nós temos duas hipóteses de cabimento de recurso ordinário. Percebeu? Das decisões das varas do trabalho, das sentenças proferidas pelo juiz do trabalho, cabe recurso ordinário para o TRT. Das decisões proferidas pelos tribunais, agora o detalhe, em suas ações de competência originária, cabe recurso ordinário para o TST. Lembrem disso. Então, temos duas ações aqui. Agora, vamos lá, ler a previsão legal. O que diz o artigo 895? Por isso que eu quis chamar a atenção de vocês. Às vezes, vocês estão tão acostumados a pensar em RO de sentença, mas não é só RO de sentença. Cabe, olha o que diz o artigo, cabe recurso ordinário para instância superior. Falou aqui no caput do artigo que cabe recurso ordinário de sentença para o TRT? Não falou. Então, pode ser que não necessariamente seja somente essa possibilidade. Olha só, cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas. De quem? Das varas e juízos no prazo de 8 dias. Ou seja, estamos falando desta primeira possibilidade aqui, das varas do trabalho, das sentenças proferidas, das decisões definitivas ou terminativas proferidas pela vara do trabalho. Então, foi este primeiro caminho aqui, coube RO para o TRT. Inciso 2º, cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas, olha agora, dos tribunais regionais. Tribunais regionais. Em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Por que é importante vocês se atentarem para esse fato aqui, ó? Competência originária do TRT. Quais são as ações de competência originária do TRT? São aquelas que são ajuizadas diretamente no TRT. Quer um exemplo? Tá aqui. Ação rescisória, dissídio coletivo, habeas corpus. Agora sim. Ação rescisória, dissídio coletivo, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Tem outras, ação declaratória, tem outros tipos de ações aqui, ação cautelar, mas para não pirar muito a sua cabeça, vamos pensar no que tem mais probabilidade de cair na sua prova. Se cair, ação de competência originária do TRT, ação rescisória, dissídio coletivo, mandado de segurança. Ação rescisória. O enunciado vai narrar o episódio de um processo em que houve o trânsito em julgado, mas descobriu que, por exemplo, como eu falei anteriormente, o juiz que proferiu a sentença é um juiz impedido. Ele não poderia ter julgado aquele processo, então cabe a ação rescisória no prazo decadencial de 2 anos. Dessa ação rescisória, ela tem que ser ajuizada no TRT, direto, ação de competência originária do TRT. Ela vai ser ajuizada no TRT, o TRT vai proferir uma decisão definitiva ou terminativa chamada
acórdão. Deste acórdão do TRT em ações de competência originária, cabe recurso ordinário para o TST. Então, cuidado para não confundir com o recurso de revista, porque o recurso de revista cabe de acórdão do TRT, né? Recurso de revista cabe de um acórdão do TRT, você vai interpor recurso de revista para o TST. Cuidado para não confundir. Olha só, aqui na nossa linha do tempo, quando que eu vou ter o recurso de revista? Você viu, houve uma reclamação trabalhista, que é um dissídio individual. O que é um dissídio individual? Aquele em que o reclamante é uma pessoa e ele está pleiteando os direitos próprios dele. Então, ele ajuizou a reclamação trabalhista, o reclamado foi notificado, apresentou contestação, compareceu em audiência, foi proferida uma sentença. Dessa sentença, houve um recurso ordinário para o TRT, o TRT julgou. Como chamam as decisões do TRT? Acórdão. Então, desse acórdão do TRT em dissídio individual, cabe recurso de revista para o TST. Agora veja como este outro caso aqui é diferente. Eu tenho uma ação de competência originária do TRT. A ação já foi ajuizada direto no TRT. Foi proferido um acórdão. Teve recurso ordinário aqui ainda? Não. Então, cabe recurso ordinário para o TST. Aqui não vai caber recurso de revista, porque o recurso de revista só cabe de acórdão em recurso ordinário. Eu tenho que ter tido primeiro um recurso ordinário, depois um acórdão e depois um recurso de revista. Agora, se eu só tive a ação rescisória, ou pode ser qualquer ação aqui, dei o exemplo de ação rescisória, mas pode ser, por exemplo, um mandado de segurança. Mas vamos pensar aqui numa possibilidade de mandado de segurança. Imagina que o reclamante pleiteou reintegração com tutela de urgência. O juiz julgou procedente, deferiu a tutela de urgência e concedeu, antes da sentença, a tutela de urgência, determinando a reintegração do empregado. Certo? Então, deixa eu até fazer aqui. Teve a reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista com a tutela de urgência. O juiz, antes de apresentar a notificação, a audiência, a sentença, aqui ele concedeu a tutela de urgência. Então, ele julgou procedente e determinou a reintegração. Da decisão do juiz que concede a tutela de urgência antes da sentença, cabe mandado de segurança, certo? Quem é a autoridade coatora? O juiz. Se é o juiz, vai impetrar esse mandado de segurança, vai endereçar para onde? Para o TRT. Por isso, é uma ação de competência originária do TRT. O TRT vai julgar este mandado de segurança, certo? E vai proferir um acórdão. Deste acórdão proferido pelo TRT, cabe, em sua ação de competência originária, cabe recurso ordinário para o TST. Então, gente, a diferença é prestar atenção no seguinte: se é uma ação de competência originária do TRT, ou seja, o processo começou no tribunal, vai caber recurso ordinário para o TST. Agora, se a gente está falando de um dissídio individual, que houve reclamação trabalhista, contestação, sentença, dessa sentença houve o recurso ordinário, já tinha o recurso ordinário, o acórdão se refere ao recurso ordinário, aí sim cabe recurso de revista, certo? Então, lendo de novo aqui, só para fixar melhor, cabe recurso ordinário para instância superior. As duas hipóteses, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Aqui tem mais uma diferença, né? Porque o recurso de revista só cabe nos dissídios individuais. Bom, depois que você já identificou a peça, cabe fazer o rascunho, né? E começando por essa parte do rascunho que eu chamo de
parte psicológica, que não é a parte mais importante. Aqui você vai colocar as informações que você achar que são mais relevantes para você memorizar. Então, coloca o recorrente, recorrido, a vara do trabalho, o número do processo, data do ajuizamento da ação, admissão, demissão, todas essas informações que são relevantes para você começar a se organizar. Mas aqui você é livre, você coloca as informações que você quiser, porque o que importa mesmo é a estrutura do recurso ordinário. E presta muita atenção nessa estrutura do recurso ordinário, porque é a mesma estrutura de qualquer recurso. Você vai fazer todo o recurso, qualquer recurso com essa mesma estrutura. E aí o recurso ordinário, como qualquer recurso, você vai perceber que ele tem duas peças. Uma peça de interposição, ou folha de rosto, e a peça de razões, ou folha de razões. Chame como quiser. Mas você sempre vai ter duas peças. Por que duas peças? Todo recurso você recorre de uma decisão e quem julga é um outro juízo. Não é um outro órgão superior que vai julgar um recurso, ou você vai recorrer de uma decisão para a mesma pessoa que proferiu a decisão? Não, né? Não faz sentido. Então, todo recurso você está recorrendo de uma decisão aqui, mas quem vai julgar vai ser um órgão superior. Ou seja, você vai endereçar para o juízo que proferiu a decisão, mas quem vai julgar é o tribunal acima daquele que proferiu a decisão. Essa é a regra do recurso. Você recorre de uma decisão para outro órgão julgar. Senão, não ia ter reforma nunca, certo? Então, por isso que vão ter sempre duas peças. Folha de rosto ou peça de interposição e a peça de razões. Todo recurso você vai endereçar a peça de interposição para o juízo que proferiu a decisão. O juízo que proferiu a decisão ele tem dois papéis. Verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade, ou seja, fazer o primeiro juízo de admissibilidade, e depois intimar a parte contrária a apresentar as contrarrazões e remeter o processo para o tribunal. Então, é somente isso que interessa ao juiz ACO. Ele só vai verificar se estão presentes se todos os pressupostos de admissibilidade do seu recurso estão presentes. Estando presentes, ele vai receber o recurso. Depois que ele recebe o seu recurso, o que ele faz? Ele intima a parte contrária a apresentar as contrarrazões ao seu recurso ordinário. Apresentadas as contrarrazões, ele recebe as contrarrazões e remete para o TRT julgar o seu recurso. Chegando lá no TRT, por isso que na peça de razões que vai para o TRT, é o seu recurso propriamente dito. Ali vão ter as suas teses. Então, chegando lá, ele passa por um segundo juízo de admissibilidade. Nesse segundo juízo de admissibilidade, o relator, sempre o relator, analisa. Se estiverem presentes, vai para a turma julga e profere um acordo. Esse é o caminho. Então, vamos desenhar essa parte da linha do tempo também aqui, com a interposição do RO. Deixa eu só apagar essa última aqui, do mandato de segurança, que é igual a parte de baixo, parte de cima, quer dizer. Então, vamos lá fazer a linha do tempo para ver onde estamos e onde chegamos, né? Isso a gente tem em todas as aulas. Começa o processo pela reclamação trabalhista. Então, eu tenho a reclamação trabalhista primeiro, é expedida a notificação. Nessa notificação, é intimado o reclamado a comparecer em audiência e apresentar a contestação, certo? É proferida uma sentença. Se o que eu quero é reformar a sentença, eu interponho o recurso ordinário. Esse recurso ordinário interposto eu vou endereçar primeiro para o juiz aqui da vara do trabalho, sentença proferida pela vara do trabalho, né? Eu vou endereçar esse RO para o juiz que proferiu a sentença, verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Estando presentes todos os pressupostos de admissibilidade, ele vai intimar a parte contrária a apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário. A parte apresentando as contrarrazões, o recorrido, né, apresentando as contrarrazões ao recurso ordinário, o juiz, então, vai remeter tudo isso para o TRT. Chegando no TRT, o seu processo vai passar por um
segundo juízo de admissibilidade, que vai ser feito pelo relator. Quem faz aqui o primeiro juízo de admissibilidade? O juiz. Então, o segundo juízo de admissibilidade é feito pelo relator, que verifica se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. E estando presentes, o que ele faz? Manda para a turma. Aí o TRT vai para o TRT. O seu recurso ordinário segue para a turma do TRT, uma das turmas, e a turma vai proferir uma decisão chamada acórdão. E aqui nós paramos no recurso ordinário. Certo? Então, fazendo o seu rascunho, agora a nossa parte mais importante, que é a estrutura do recurso ordinário. Lembrando que temos uma peça de interposição e uma peça de razões. Na peça de interposição, eu vou ter o que interessa a quem? Ao juiz da vara do trabalho. Certo? O que vai endereçar para ele? Endereçamento, né? Eu sempre vou ter. E esse endereçamento vai ser sempre para o juízo AQO. Qual que é o juiz AQO? Aquele que proferiu a decisão. Vai depender, né? Lembra que nós temos duas hipóteses de cabimento de recurso ordinário. De sentença cabe recurso ordinário e de acórdão proferido em ações de competência originária do TRT. Então, quem que decidiu? Foi o juiz? Se eu estou recorrendo de uma sentença do juiz, eu vou endereçar para a vara do trabalho. Se eu estiver recorrendo de um acórdão do TRT, eu vou endereçar para o TRT. Certo? Número do processo, o enunciado vai te fornecer. Preâmbulo, aqui eu tenho atenção para colocar o artigo 895, se for o parágrafo 1º ou o inciso 1º ou o inciso 2º. Se eu estiver recorrendo de sentença, inciso 1º. Se eu estiver recorrendo de acórdão, inciso 2º, mas é sempre um ou outro. Lembrando que aqui eu não preciso mais qualificar as partes, porque elas já estão devidamente qualificadas. Nos pressupostos de admissibilidade, eu tenho que mencionar sempre a tempestividade, o depósito recursal e as custas. Nós vamos ver daqui a pouco esses pressupostos de admissibilidade com mais detalhes. Mas a gente menciona tempestividade, depósito recursal e custas. Para quê? Quando você chegar aqui nos pressupostos de admissibilidade, você vai pensar, bom, a tempestividade é sempre de 8 dias. O depósito recursal, como é feito? Quem recolhe? Aí você vai parar e vai pensar, eu estou recorrendo por quê? Então vamos pensar primeiro no reclamante. Se você está recorrendo pelo reclamante, que teve seus pedidos julgados improcedentes, reclamante faz depósito recursal? Não. Por quê? Depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Se ele tem natureza de garantia do juízo, somente o reclamado faz depósito recursal se houver condenação em pecúnia. Então, o reclamante nunca faz depósito recursal, porque aqui no processo do trabalho, o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. O reclamante está entrando para pedir direitos dele, que foram violados pela empresa. Você acha justo ele ainda ter que pagar para recorrer? Não. Agora, a empresa, que já não pagou para o empregado, vai ficar recorrendo eternamente para demorar mais tempo para pagar o empregado. Então, para evitar que a empresa apenas recorra para que o empregado demore mais para receber, ele vai fazer o depósito recursal. E esse depósito recursal, ele tem um teto. Qual que é o valor dele? É o valor da condenação. Então, se a sentença foi de 5 mil, vai ser 5 mil. Mas é limitado ao teto estabelecido pelo TST. O TST, todo mês de agosto, ele atualiza uma tabela de teto de depósito recursal. Então, cada recurso tem o seu teto. O recurso ordinário tem um teto para o depósito, o recurso de revista tem um teto para o depósito, o recurso extraordinário, os embargos ao TST, cada recurso tem um teto
para depósito. E aí o reclamado, se for o recorrente, vai depositar o valor da condenação até o limite do teto estabelecido pelo TST. Imagina que o teto seja de 12 mil. Se a condenação foi de 5 mil, deposita 5 mil. Se a condenação foi de 20 mil, deposita o teto, certo? E as custas? As custas são pagas pelo vencido. E quem é o vencido? O vencido é o reclamante quando ele perde tudo. Então, se o processo for julgado improcedente, significa que o reclamante é quem vai pagar as custas processuais. Se o processo foi julgado procedente ou procedente em parte, significa que quem vai pagar é o reclamado. Ou seja, o reclamante só é vencido se ele perder tudo. Se ele fizer 20 pedidos, perdeu um só, quer dizer, ganhou um só, perdeu os outros 19. Quem que é o vencido? A empresa. A empresa vai recolher custas. Reclamante só recolhe custas se o processo for julgado totalmente improcedente. Ok? Daqui a pouco a gente entra em detalhes disso. Nos requerimentos, que requerimento que você faz para o juízo ACO, aquele que proferiu a decisão? Você quer que ele julgue o seu recurso? Não, né? É só algumas medidas mesmo que ele vai tomar, como a gente viu lá naquela linha do tempo. Então, o que acontece com o seu recurso ordinário? Você vai interpor para o juiz ACO, o juiz que proferiu a decisão, ele verifica se estão presentes todos esses pressupostos de admissibilidade que você mencionou aqui. Estando presentes, ele vai receber o recurso. Depois ele vai intimar a parte contrária a apresentar as contrarrazões e depois ele vai remeter o processo para o TRT, não é isso? Ou para o TST se a gente estiver na hipótese do inciso 2º. Então aqui, o que a gente vai colocar nesses requerimentos aqui? Recebimento, intimação e remessa. Certo? Requerimento, intimação e remessa. Não é isso que ele vai fazer? Depois já não é problema dele mais. E aí a gente tem a finalização da peça. Do jeito que você já está acostumado a fazer, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Na peça de razões, a gente vai endereçar para onde? Para o juízo ad quem? Vai ser o tribunal, certo? Se a gente estiver na hipótese do inciso 1º, recorrendo de sentença, vai ser para o TRT. Se a gente estiver recorrendo de um acórdão nas ações de competência originária do TRT, vai ser para o TST. Preliminar de mérito. Nas preliminares de mérito, a gente vai ver daqui a pouco os detalhes, mas eu já adianto que nós temos 2 tipos de preliminares de mérito. A preliminar que você vai pedir a nulidade da sentença, que é quando ocorre uma nulidade processual, e tem a preliminar que você vai pedir a reforma da sentença, quando o juiz julgou uma preliminar de forma equivocada. Nas prejudiciais de mérito, o que é prejudicial de mérito? Aqui também no recurso ordinário, são aquelas questões de prescrição e decadência. Aqui você pode recorrer de uma prescrição que foi mal acolhida ou foi mal rejeitada, então você vai pedir a reforma. Mas você também vai poder pedir pela primeira vez a prescrição. Se você for alegar pela primeira vez a prescrição, você precisa lembrar de mencionar a súmula 153 do TST. Como assim eu vou alegar pela primeira vez? Imagina o seguinte, na contestação, a prescrição, a gente tem na contestação a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, uma delas. Aí o reclamado alegou a prescrição quinquenal, o juiz na sentença não acolheu e realmente existia a prescrição quinquenal. O que você faz no recurso?
pede a reforma da sentença que rejeitou a prescrição arguída, certo? Agora imagina que o advogado comeu mosca, não percebeu, ou bota a culpa no estagiário, não percebeu que tinha um período prescrito. Imagina que o contrato de trabalho era de 10 anos. E aí o advogado que fez a contestação não alegou a prescrição. Aí, consequentemente, o juiz na sentença condenou a pagar as horas extras, por exemplo, durante todo o contrato de trabalho. Ora, se ele tinha 10 anos de contrato, pelo menos 5 aí estavam prescritos, né? Você imagina o prejuízo dobrado da empresa porque o advogado não alegou a prescrição. Tá tudo perdido? Não. Ele ainda pode alegar pela primeira vez a prescrição no recurso ordinário. Quem autoriza é a súmula 153 do TST, que estabelece que a prescrição pode ser arguída pela primeira vez até as instâncias ordinárias. Ou seja, pode arguir pela primeira vez a prescrição em recurso de revista? Não, somente nas instâncias ordinárias, certo? Bom, então você pode tanto pedir a reforma quanto alegar pela primeira vez a prescrição. No mérito, é fácil. O mérito de um recurso ordinário, você vai sempre pedir a reforma da sentença ou do acórdão, sempre fazendo um tópico para cada tese, certo? Em cada tópico faz fato, fundamento e pedido. Nos requerimentos finais. Bom, requerimentos finais, como eu sempre falo para você, é como se fosse uma conclusão, né? Então, uma conclusão do recurso ordinário, você vai olhar para ele. O que acontece? Primeira coisa, quando o seu recurso chega lá no tribunal, como eu falei, ele passa por um segundo juízo de admissibilidade feito pelo relator. Se o relator verifica que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, o que ele faz? Ele vai conhecer o recurso. Então, por isso que você pede em primeiro lugar para que o seu recurso seja conhecido, porque se ele não for conhecido, o juiz não vai nem olhar para o mérito. Então, a primeira coisa que você quer é que ele seja conhecido. Então, você vai pedir o conhecido, não. Você vai pedir o conhecimento do recurso. Aí você olha para cá, pediu conhecimento. Então, já foi para a turma conheceu do recurso, a turma vai julgar o seu recurso ordinário. Se você pediu preliminar ou se você pediu prejudicial, qual é a palavrinha que a gente pede mesmo em relação a preliminar e prejudicial? Acolhimento. Então, se nós temos preliminares e prejudiciais de mérito, a gente pede o acolhimento de preliminar e prejudicial. E no mérito, eu peço o que no mérito? No mérito, o provimento. Então, todo recurso ordinário nos requerimentos finais, você sempre vai pedir o conhecimento e sempre vai pedir o provimento. O acolhimento de preliminares e prejudiciais é somente se tiver preliminar ou prejudicial na sua petição. Se não tiver, você não pede. Se tiver, você pede. Mas conhecimento e provimento sempre. E usa os termos técnicos, gente. É conhecimento. Na peça de interposição é recebimento. Por quê? O juiz ele só vai receber e depois vai remeter. Vai se livrar daquilo. Agora, quando chega no TRT, o relator vai conhecer do seu recurso, vai analisar o recurso, a turma vai analisar, vai julgar, então vai conhecer. No outro nem conheceu, nem tomou conhecimento do recurso, simplesmente recebeu e remeteu, recebe e remete. Na peça de interposição. Agora, na peça de razões, que é o seu recurso, ele vai conhecer o seu recurso, vai conhecer o processo, vai analisar e vai julgar. E vai proferir uma decisão. Para os recursos, a gente não fala em procedência, a gente fala em provimento. Então, a gente pede o provimento do recurso. Quanto às preliminares, é a mesma coisa da contestação. Vai pedir o acolhimento das preliminares e das prejudiciais, se estiverem na sua peça. E depois, você simplesmente finaliza a sua peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número.
Eu sei, agora eu vou entrar em mais detalhes de cada passo do recurso ordinário. A gente vai bem devagar. Se você tiver com dificuldade, para o vídeo, volta, porque você tem que terminar essa aula entendendo tudo de recurso ordinário, tá? Porque recurso ordinário, eu vou falar 1000 vezes, é uma peça muito importante estrategicamente para você saber. Então, você não pode nem pensar em ir fazer prova sem saber muito bem fazer um recurso ordinário. Combinado? Então, assiste ao vídeo. Não sei se já passou, você está assistindo antes ou depois da aula ao vivo. As dúvidas que você tiver, você não precisa esperar a aula, você me manda no WhatsApp. Volta o vídeo, tenta entender, não conseguiu, me manda, mas não fique sem entender o recurso ordinário. Tá certo? Então, pronto o nosso rascunho, agora a gente começa a ir para a peça. O endereçamento, a gente vai fazer para o juízo a quo, ou seja, o juiz que proferiu a decisão, o juízo, né, que proferiu a decisão. Ah, lembrando, só que eu esqueci aqui nas teses de mérito, da mesma forma que a gente fez em todas as peças. Quando chega no mérito, o que a gente faz? Escreve aqui embaixo as teses de mérito. Teses de mérito. Nessas teses de mérito, a gente vai recorrer de tudo que a sentença julgou contrário ao seu cliente. Então, imagina que ele tenha julgado contrário. Ora, itinere, que ele tenha julgado contra o nosso cliente a ajuda de custo, que ele tenha julgado contra o nosso cliente o intervalo. E aí você vai enumerando tudo aquilo que foi julgado contra o nosso cliente, ok? Então vamos lá, endereçamento ao juízo a quo, que é aquele que proferiu a decisão. Se a gente estiver diante de uma sentença, recorrendo de uma sentença, como que eu sei que é sentença? Inciso 1º. Inciso 1º se refere à sentença. Então, se eu estiver recorrendo de uma sentença, eu vou endereçar para o juízo da Vara do Trabalho. Por exemplo, ao douto juízo da 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O juízo que proferiu a decisão, logo abaixo eu coloco o número do processo. Mas, se eu estiver recorrendo de um acórdão, como que eu sei que é um acórdão? Porque eu estou no inciso 2º. Hipóteses de acórdão de competência originária do tribunal. Então, aqui é um acórdão. Eu vou endereçar para onde? Pro TRT, certo? Mas para quem no TRT? Para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Gente, sempre que vocês endereçarem para o TRT, nas peças de interposição ou no endereçamento de petição inicial, é sempre para o presidente. Anotou isso? Anota isso que é importante. Se você estiver fazendo, por exemplo, um mandado de segurança, uma ação rescisória, nessas ações de competência originária do TRT, para onde que vai ser o endereçamento? Para o TRT. Se é ação de competência originária do TRT, você vai endereçar para o TRT, certo? E aí, no TRT, você vai endereçar para quem no TRT? Sempre para o presidente, para o desembargador, presidente. Desembargador, presidente. A mesma coisa nos recursos que você vai endereçar para o tribunal, a peça de interposição. Para o desembargador, presidente. Processo número. Volto, risco que eu já fiz. Vocês estão fazendo isso, gente, no rascunho? Então, né? Preâmbulo. Aqui eu vou dizer se é inciso 1º ou se é o inciso 2º, depende do meu caso. Nome do recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, não preciso qualificar de novo. Em que contende com, nome do recorrido, também qualificado. Não preciso qualificar de novo. Vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado que a subscreve, com fulcro no artigo 895, inciso 1º, ou seja, estou recorrendo de sentença. Interpor recurso ordinário para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
Aqui, gente, sobre essa região aqui, a gente mencionou a região aqui também. É muito importante você colocar a região. Ah, Marina, mas a banca não pontua. A banca não pontua até hoje. Se ela quiser pontuar, ela vai pontuar. E aí você não precisa ter medo. É só ir no artigo 764 da CLT. Olha que estado que é. Por exemplo, aqui quarta região, porque era Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul pertence à quarta região. Você vai no estado e descobre a qual região pertence e coloca, porque se a banca não pontuou, não significa que ela nunca pontuará. Da FGV a gente espera tudo, então coloque por favor. Agora, aqui a gente está fazendo um preâmbulo de um RO que a gente está recorrendo de sentença. Se a gente estiver recorrendo de acórdão nas hipóteses de competência originária do TRT, o que muda? Nome do recorrente já qualificado nos autos, mesma coisa. Em que contém indicou o nome do recorrido também qualificado, mesma coisa. E a presença de Vossa Excelência por seu advogado que se subscreve com fulcro no artigo, agora muda, ó. 895, inciso 2º da CLT. Interpor, recurso ordinário para, aqui também muda. Agora é para o colendo do Tribunal Superior. Não é ele que vai julgar essa ação, então é para o TST. Terminado, risca. Pressuposto de admissibilidade. Vamos lá, um por um. A tempestividade, 8 dias. Agora, quanto ao depósito recursal, vamos ver. A gente sempre vai destacar tempestividade, depósito recursal e custos, certo? Lembrem que o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Significa que só reclamado faz depósito recursal. Tá? Só reclamado. E quando tiver uma condenação em pecúnia. Se não tiver condenação em pecúnia, não tem o que depositar exatamente porque tem garantia do juízo. Reclamante não faz depósito recursal nunca. As custas são sempre de 2% sobre o valor da causa, se for pago pelo reclamante, e ou da condenação, se for pelo reclamado. Sempre pagas pelo vencido. Lembrando que o reclamante é o vencido se ele perder tudo. E o reclamado é o vencido se o reclamante ganhar pelo menos um dos pedidos. Certo? Agora, além disso, é importante você saber quem são os isentos e quem recolhe depósito recursal pela metade. Porque você, primeira pergunta, você está pelo reclamante? Você não faz depósito recursal. Mas você está pelo reclamado? Você faz depósito recursal. Mas pode ser que o seu cliente seja isento ou, mais provavelmente, ele faça esse depósito recursal pela metade. E aí você precisa estar atento para essas hipóteses, que vem lá no artigo 899 da CLT. O parágrafo 10 fala dos que são isentos. Olha só. Quem são os isentos do depósito recursal? Beneficiário da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial, a massa falida e a fazenda pública. Se você estiver representando qualquer um desses, você vai ser isento. Aí o que você vai dizer lá nos pressupostos de admissibilidade? Depósito recursal. Ou reclamado é isento de depósito recursal. Só isso. Agora pode ser que faça pela metade. E aqui é que está a grande questão. Faça um asterisco muito grande nisso. Porque isso aqui é muito importante. Está no parágrafo 9º do artigo 899. Quem recolhe depósito recursal pela metade? Empregadores domésticos, microempresa e empresa de pequeno porte, microempreendedores individuais, entidades sem fins lucrativos. E aí o que você vai fazer? Quando você estiver no seu rascunho fazendo os pressupostos de admissibilidade, você colocou lá, tempestividade, 8 dias, depósito recursal. Pensa, meu cliente é empresa, então faz depósito recursal. Minha empresa, o enunciado falou que é uma empresa de pequeno porte. Opa! Empresa de pequeno porte faz depósito recursal pela metade.
então você vai dizer que o depósito recursal é pela metade. Agora, se a banca não tiver de bom, se a banca tiver de bom humor, ela vai falar que a empresa é uma empresa de pequeno porte. Se ela não tiver de bom humor, como ela já fez em exames passados, o que ela coloca? A microempresa X. Você não se liga que quando fala assim, uma microempresa X, está dizendo que é uma microempresa para fins de depósito recursal. Você vai passar batido por isso. Então, atenção, olho nisso. Se falar microempresa, que a empresa que você está representando, uma microempresa, contextualizando de qualquer forma, saiba que você vai abrir uma tese de... Você vai abrir uma tese? Não. Que você vai fazer o depósito recursal pela metade. E aí você precisa colocar essa informação na sua folha de rosto. Depósito recursal recolhido pela metade. Todas essas hipóteses, ok? E quem são os isentos das custas? Custas, gente, não tem ninguém que paga pela metade. Custas ou paga na integralidade ou não paga nada. Então tem os isentos, depósito recursal tem quem é isento e quem faz pela metade. Custas só tem quem é isento. Quem são os isentos de custas? Os beneficiários da justiça gratuita, o Ministério Público, os estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias, fundações públicas que não explorem a atividade econômica, a massa falida, de acordo com a súmula 86. A massa falida ela é isenta de custas e depósito recursal, tá? Então, como que ficaria o modelinho de pressuposto de admissibilidade? Encontram-se presentes todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam tempestividade. Gente, atenção, não basta escrever tempestividade, dizer que o recurso é tempestivo. Você precisa mencionar o prazo de 8 dias. Tempestividade, o presente recurso foi interposto até o 8º dia, contado da publicação da sentença. Ou, se você estiver recorrendo de acórdão proferido nas ações de competência originária do TRT, contado da publicação do acórdão. Depósito recursal no valor de. Se, gente, o enunciado falar o valor do depósito, o valor da condenação, você sabe qual é o valor. Então a banca pode pontuar. Se estiver falando o valor de custas e de depósito, você coloca. Se não estiver falando, aí você não coloca. O valor do depósito recursal, lembra que vai ser o valor da condenação até o limite do TST. Agora, se o seu depósito recursal for pela metade, como é que você faz? O depósito recursal no valor de recolhidos pela metade. E, obviamente, cito o artigo 899, parágrafo 9º da CLT. A mesma coisa com as custas. As custas processuais, recolhidas no valor de. Se for isento, coloca que é isento. E se eu tiver pelo reclamante e eu não recolho, não faço depósito recursal, eu não coloco? Coloca. Se você tiver pelo reclamante, o que você vai fazer? Tempestividade. Estão presentes pressupostos de admissibilidade, entre os quais se destacam tempestividade. Depósito recursal. O recorrente é reclamante, por isso não faz depósito recursal. É importante você colocar essa informação na prova, porque lembra, você não está fazendo um recurso da vida real, você está sendo avaliado e a banca quer saber se você sabe que não faz depósito recursal ou se você simplesmente se esqueceu de colocar o depósito recursal. Então, por isso que você coloca que não é feito o depósito recursal. Terminou, a gente volta para riscar o que a gente já fez. Requerimentos, recebimento, intimação e remessa. Aqui é aquela questãozinha, a gente memoriza nos requerimentos e nos requerimentos finais, a gente memoriza as palavras-chave. Recebimento, intimação e remessa. E aí a gente vem puxando o raciocínio. Recebimento de quê? Do recurso. Intimação de quem? Do recorrido. Para quê? Para apresentar as contrarrazões. E a remessa. Remessa para onde? Para o TRT. E aí a gente só vai complementando as frases. Veja só. Aqui, claro, se a gente estiver na hipótese do inciso primeiro, ou seja, recorrendo de
sentença. O que muda, gente, é só o destino, né, do seu recurso. É só você fazer essas adaptações. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário em 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT, e a posterior, remessa. Se eu estou recorrendo de uma sentença, eu vou remeter para onde? Quem que vai julgar esse recurso ordinário? O egrégio Tribunal Regional da 4ª Região. Agora, se eu estiver recorrendo de um acórdão proferido nas ações de competência originária do TRT, como é que eu faço? Diante do exposto, eu quero o recebimento do presente recurso, a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário em 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT, e a posterior, remessa ao colendo superior Tribunal Superior do Trabalho, ou TST. É isso que muda. Então, se você pediu o recebimento, você risca. Se você fez a intimação, você risca. E a remessa, você risca. Terminados os requerimentos, agora a gente faz só a finalização. Daquele mesmo jeitinho de toda a peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Agora a gente vai para a peça de razões, que é o nosso recurso propriamente dito. Começando pelo endereçamento, que eu vou endereçar para o juízo de quem? Para o tribunal. Seja para o TRT, seja para o TST. Como que eu faço isso? Se eu estou recorrendo de uma sentença, quem é que vai julgar o meu recurso ordinário? O TRT, certo? Então, eu vou endereçar ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho lembrando sempre de mencionar a região. Recorrente, recorrido, origem, razões do recurso ordinário. Agora, se eu estiver recorrendo de um acórdão em ações de competência originária do TRT, eu vou recorrer, quem é que vai julgar? O TST, certo? Então, vou endereçar para ao colendo Tribunal Superior do Trabalho. Recorrente, recorrido, origem, razões do recurso ordinário. Terminei. Volto no rascunho para riscar aquilo que eu já fiz. Agora vamos para as preliminares de mérito, que costuma ser o ponto mais sensível do recurso ordinário, onde os alunos costumam ter dúvidas. Nós temos 2 tipos de preliminar de mérito: as nulidades processuais e as preliminares que foram arguídas na contestação. Nas nulidades processuais, o nosso pedido vai ser de nulidade da sentença e retorno dos autos ao juiz ACO. Quando a gente estiver diante de uma preliminar que foi arguída na contestação, o nosso pedido vai ser de reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito. Vamos lá que eu vou explicar qual que é qual. Quando a gente tem uma nulidade processual, lembra da teoria das nulidades? Quando a gente tem uma nulidade, qual que é a consequência? Esse ato nulo, ele contamina tudo que aconteceu depois. Então, se eu tenho uma nulidade, se é declarado uma nulidade, todos os atos posteriores a esse ato nulo também são anulados, certo? Imagine, por exemplo, que o reclamado não foi citado, não foi notificado. Sabe lá na reclamação trabalhista, quando você pede a notificação do reclamado para apresentar defesa e comparecer em audiência? Pois é, foi para o endereço errado, ele não foi citado, não teve ciência do processo, não compareceu em audiência, não apresentou defesa, o processo correu à revelia, houve a sentença que condenou o reclamado a pagar todos os direitos pleiteados pelo reclamante, porque ele não apresentou defesa. E aí ele ficou sabendo por acaso que havia o processo e estava no prazo recursal. E ele verificou que ele não recebeu notificação. Ou seja, a ausência de notificação não é um vício, não é uma nulidade processual. E essa nulidade anula tudo para frente. Então, o que você vai pedir? A nulidade da sentença. Mas por que você pede a nulidade da sentença? Porque
o ato nulo foi antes da sentença. Então, como consequência, a sentença e todos os atos posteriores serão anulados. Outro exemplo. Reclamante está pleiteando está pleiteando adicional de insalubridade. Ele está dizendo que o local de trabalho, ele trabalha exposto a agente biológico. Ele é ele é condutor socorrista do SAMU. E aí ele não recebe insalubridade, aí ele está ajuizando a ação, pleiteando o adicional de insalubridade, porque ele trabalha exposto a agentes biológicos. E aí ele pede, claro, a prova pericial, que é por meio da prova pericial que vai se provar se ele tem ou não direito, se ele trabalha ou não exposto à insalubridade, certo? Então ele ajuiza a reclamação trabalhista pedindo adicional de insalubridade, pedindo a produção de prova pericial e o juiz indefere a prova pericial. Ora, não é a lei, não é a própria CLT que manda que seja produzida a prova pericial sempre que houver pedido de insalubridade, porque a insalubridade se comprova por meio de prova pericial, ou seja, um direito da parte. Se o juiz indefere a prova pericial, ele cerceou um direito de defesa, ele cometeu um ato nulo. O que é nulo? É esse indeferimento do juiz. Esse imagina, o juiz indeferiu a produção de prova pericial, o reclamante não conseguiu comprovar que trabalhava exposto a agente insalubre e a sentença foi de improcedência. No momento de apresentar o recurso ordinário, o que o reclamante vai alegar? A nulidade da sentença. Por quê? Porque esse ato do juiz de indeferir a prova pericial é nulo. É nulo. A parte tem direito de produzir provas periciais, né? Então eu não poderia indeferir, porque é a própria lei que manda. Então o que foi nulo? O indeferimento. E todos os atos posteriores a ele também serão anulados, inclusive a sentença. Mais um exemplo, só para você pegar a ideia da coisa. Reclamante está pleiteando horas extras. Ele alega que ele batia o ponto e trabalhava mais 2 horas depois que batia o ponto. Ou seja, ele não recebia por aquelas horas extras que ele trabalhava. Só que os cartões de ponto estavam com os horários corretos. Só que ele batia o ponto e voltava a trabalhar. Como que ele vai provar que ele fazia isso? Com prova testemunhal, certo? Era um colega de trabalho que via que ele batia o ponto e voltava a trabalhar. Que era a regra da empresa, mandava sempre bater o ponto no horário certo e os empregados depois voltavam a trabalhar. Aí, no dia da audiência, o reclamante, quando foi ouvir a sua testemunha, o advogado da parte contrária contraditou essa testemunha, alegando que ela era suspeita, porque ela já havia ajuizado uma reclamação trabalhista contra o mesmo empregador. E se ela ajuizou uma reclamação trabalhista contra a empresa, ela não teria isenção de ânimo na hora de depor, ela seria suspeita. O juiz pergunta para a testemunha se a testemunha tem uma ação contra a empresa, a testemunha confirma e o juiz acata a contradita da testemunha e indefere a oitiva da testemunha do autor, que só tinha ele, essa testemunha, para comprovar. E aí não prova que fazia hora extra, a sentença é julgada improcedente. Houve um ato nulo? Sim, porque existe uma súmula, a súmula 357 do TST, que estabelece que não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando contra o mesmo empregador. Então, o fato da testemunha também ter uma ação contra o empregador não torna suspeita, senão a gente ia ter uma quantidade muito finita de possibilidades de prova testemunhal para o empregado, porque dependendo da empresa, quase todos os empregados que saem ajuizam uma ação, e geralmente os empregados que estão trabalhando não querem se comprometer, não querem ser testemunha, tem que pegar ex-empregado, geralmente ex-empregado já ajuizou a ação contra a empresa, isso é muito comum. Então, o simples fato dele ter uma ação na justiça contra a empresa não torna ele suspeito. O juiz fez o quê? Cerceou o direito de defesa, impediu que a parte produzisse a sua prova. Esse ato do juiz é nulo. O que é nulo? Esse ato do juiz na audiência. Então você vai pedir a nulidade de todos os atos posteriores, inclusive a sentença. Por isso que você sempre vai pedir aqui a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo à quo. Se eu tenho aqui a reclamação trabalhista e aí tem a notificação, só que essa notificação não foi feita devidamente, o reclamado não recebeu. Eu tive a audiência, não teve contestação, eu tive a sentença. E aí dessa sentença
foi ajuizado o recurso ordinário, certo? Só que eu tenho um cerceamento de defesa, eu tenho uma nulidade processual aqui. Se esse ato aqui é nulo, todos os atos posteriores são nulos, inclusive a sentença. Então, eu vou pedir o retorno, a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juiz ACO para que seja sanado aquele vício. Lá para a fase de citação, se foi a ausência de citação. Agora, eu posso ter, por exemplo, reclamação trabalhista, a notificação, reclamado compareceu em audiência. Nessa audiência, houve o indeferimento da oitiva de testemunha, ou seja, a nulidade aconteceu na audiência. Depois da audiência, teve a sentença. Mas eu tenho um ato nulo aqui, o que ele acontece? Ele anula, depois eu tenho um RO, né? Eu vou alegar o quê? A nulidade dessa sentença. Porque eu tenho um ato nulo aqui e vai anular todos os posteriores, ou seja, eu peço a nulidade desta sentença e o retorno dos autos ao juiz ACO, nesse caso, para a instrução, para ouvir a minha testemunha, certo? Então, eu tenho uma nulidade, é um cerceamento de defesa, é algo nulo que aconteceu no processo, é um erro no procedimento, é um erro in procedendo. Agora, se eu tiver aquelas preliminares que foram arguidas na contestação, aquelas do artigo 337 do CPC, que você aprendeu a colocar lá na contestação, em preliminar de contestação, pois é, olha, gente, eu achei que eu estava compartilhando a tela com vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, vamos lá de novo. Eu tenho uma reclamação trabalhista. E aí, essa reclamação trabalhista veio a notificação. Só que essa notificação, o reclamado não recebeu. O reclamado não recebeu, teve a audiência, ele não compareceu, teve a sentença e julgou procedente todos os pedidos do reclamante. Depois dessa sentença foi interposto o recurso ordinário. Nesse recurso ordinário você vai alegar o quê? A nulidade da sentença. Mas por quê? Porque houve uma nulidade anterior. E qual é a consequência da nulidade? Anular todos os atos posteriores, inclusive a sentença. Por isso eu peço a nulidade da sentença e o retorno dos autos lá para o juízo ACO para sanar aquele vício. Nesse caso foi a notificação. Se eu tivesse, igual no caso lá do empregado que foi da oitiva de testemunha, teve a reclamação trabalhista, a notificação, aí teve a audiência, a apresentação de defesa. Só que nessa audiência, o juiz indeferiu a oitiva de testemunha, ao argumento que havia litigando contra o mesmo empregador, ou seja, cometeu ato nulo aqui na audiência. Dessa audiência, o juiz proferiu a sentença. Dessa sentença, foi interposto o recurso ordinário pelo reclamante. O reclamante vai alegar o quê? A nulidade da sentença. Mas por quê? Porque houve um ato nulo antes da sentença. Então, anula tudo para frente. Você vai pedir a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juiz ACO, nesse caso, na audiência, para ser ouvida a testemunha. Certo? Agora, nas preliminares que são arguidas na contestação, aquelas do artigo 337 do CPC, lembra, na contestação, então, você arguiu a preliminar de contestação. Você pediu que o juiz extinguisse o processo sem resolução do mérito, seja em razão de uma inépcia, de uma perempção, litispendência, coisa julgada, certo? Na contestação. O réu alegou. Na sentença, você concorda que o juiz vai julgar esse pedido? Ele está julgando o pedido. Ele vai acolher ou vai rejeitar? Ele vai acolher ou rejeitar mal, mas não houve nulidade, houve um erro no julgamento do juiz, que deveria acolher, mas rejeitou, ou que deveria rejeitar, mas acolheu. É um erro de julgamento como uma tese de mérito qualquer. Quando você faz uma tese de mérito do RO, você não pede a reforma de uma sentença que o juiz julgou mal, um pedido? É a mesma coisa aqui. Então, se é uma preliminar que foi arguída na contestação, você vai pedir a reforma.
porque é um erro de julgamento, é um erro injudicando. O juiz errou no julgamento, mas ele não cometeu nenhum ato nulo. Não houve um cerceamento de defesa aqui. Houve só um erro de julgamento. Então, você vai pedir só a reforma da sentença. Olha a diferença. Aqui, de nulidade processual de erro era improcedendo. Preliminares de mérito. Cerceamento de defesa. Lembra que todas as teses agora aqui na peça de razões, o seu recurso propriamente dito, vai fazer sempre um tópico para cada tese. Não coloque teses no mesmo tópico. Faça sempre um parágrafo para o fato, um para o fundamento e um para o pedido. O reclamante postulou o pedido de adicional de insalubridade, alegando que trabalhava exposto a ruído excessivo. No entanto, o juiz indeferiu a produção de prova pericial por entender desnecessária e julgou improcedente o pedido autoral. O juiz pode fazer isso? Não. Então, ele cometeu um cerceamento do direito de defesa. Nos termos do artigo 195, caput parágrafo 2º da CLT, a insalubridade deve ser caracterizada por meio de prova pericial. O indeferimento da perícia implicou no cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, resultando na improcedência do pedido do pleito ao recorrente. Gente, sempre que vocês estiverem fazendo uma tese de preliminar de mérito de nulidade, vão ter que aparecer 2 artigos ou súmulas, enfim. Sempre aqui, o artigo 5º, inciso 55, que é o que fala do cerceamento de defesa, ou também do devido processo legal, enfim, da ampla defesa contraditória, a depender do seu caso, e o artigo que deixa claro que houve um cerceamento de defesa. Nesse caso, era da prova pericial, que a lei, a CLT, exige a prova pericial para insalubridade. Se fosse no caso da testemunha que a gente falou, você citaria a súmula 357 e também o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Agora, olha o seu pedido. Diante do exposto, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juiz à qual para que seja produzida a prova pericial. Se a gente estivesse diante de uma nulidade porque não foi citado o reclamado, a gente pediria, diante do exposto, requer a nulidade da sentença, o retorno dos autos ao juízo à qual para que seja citado o reclamado. Ou, se fosse no caso do indeferimento da oitiva de testemunha, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo à qual para que seja ouvida a testemunha do reclamante. Ok? Agora, olha como muda quando é as preliminares que você arguiu na contestação, aqui é o artigo 337, como incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, convenção de arbitragem. Inépcia, vamos pegar um exemplo. O reclamante alegou que exercia as mesmas funções que seu primo, contratado um mês antes, com a mesma produtividade e perfeição técnica no mesmo estabelecimento. Em contestação, o reclamado alegou a inépcia, uma vez que a causa de pedir não possuía um pedido correlato. Todavia, o juiz não acolheu a preliminar arguída e condenou a reclamada ao pagamento das diferenças salariais oriundas da equiparação reconhecida. A sentença, agora, olha só como que o fundamento é igualzinho uma tese de mérito do recurso. A sentença não merece ser mantida, uma vez que nos termos do artigo 330, inciso 1º, parágrafo 1º do CPC, é inepta a petição inicial que contenha causa de pedir sem pedido, como no caso dos autos, haja vista a ausência do pedido de equiparação salarial. Sendo a petição inicial inepta, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, de acordo com o artigo 485, inciso 1º do CPC. Diante do exposto, olha só, requer a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito. Extinguir sem resolução do mérito o pedido de equiparação salarial. Certo? Preliminar, então, de nulidade, ok. Reforma, ok. Prejudiciais de mérito. Lembra, a gente pode pedir a reforma ou a gente pode suscitar pela primeira vez a prescrição. Olha a diferença como vai mudar.
Aqui a gente vai pedir a reforma, olha só. Prescrição bienal. As prescrições são as mesmas, tá? Bienal, quinquenal, total. A reclamada arguiu a prescrição bienal sob o argumento de que entre o ajuizamento da ação e o término do contrato de trabalho houve um período de 2 anos e 2 meses. Pedido este que foi acolhido pelo juiz, extinguindo o processo com resolução do mérito. A sentença não merece ser mantida, uma vez que o reclamante já ajuizara uma reclamação trabalhista idêntica logo após o término do seu contrato de trabalho, que foi arquivada 6 meses após o ajuizamento. Nos termos da súmula 268 do TST, o ajuizamento de ação, ainda que tenha sido arquivada, interrompe o prazo prescricional, razão pela qual não restou configurada a prescrição, haja vista que no período de 6 meses o prazo prescricional ficou interrompido. Então eu quero que a reforma dessa sentença, que julgou errado, diante do exposto, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição bienal e posterior análise do mérito. Por que aqui eu pedi a posterior análise do mérito? Porque nesse caso aqui, o que aconteceu? O juiz extinguiu o processo com resolução do mérito. Ele nem olhou para o mérito, ele constatou a prescrição bienal, extinguiu o processo e agora eu estou recorrendo essa decisão do juiz que acolheu essa prescrição bienal, dizendo não estão prescritas, senhor juiz. Então, como não estão prescritas, analise o mérito. Agora, olha quando você pede pela primeira vez a prescrição, quando o advogado que fez a contestação não alegou a prescrição na contestação, ainda tem chance, em grau de recurso ordinário, alegar. Aqui fica como se fosse uma tese lá da contestação, olha só. O reclamante ajuizou a presente reclamação trabalhista em 25 de 5 de 2020, pleiteando horas extras. A reclamada foi condenada a pagar horas extras oriundas do contrato de trabalho que teve início em 22 de 11 de 2019. De acordo com os artigos 7º, inciso 29 da Constituição, 11 da CLT e súmula 308, item 1 do TST, lembrando que sempre você pode colocar qualquer um deles, não precisa colocar todos, opera-se a prescrição quinquenal de todas as parcelas anteriores a 5 anos contados do ajuizamento da ação. No caso dos autos, todas as parcelas anteriores a 25 de 11 de 2015 estão prescritas. Destaque-se que a súmula 153 do TST, aqui que é a parte que vai diferenciar e é onde a FGV vai pontuar. Destaque-se que a súmula 153 do TST estabelece a possibilidade de arguição de prescrição até instância ordinária, o que se faz neste momento, até instância ordinária, ou seja, estamos no recurso ordinário na instância ordinária. Diante do exposto, requerá extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2º do CPC. Finalizando, então, prejudiciais de reforma e prescrição, vamos para o mérito. No mérito, você vai olhar tudo que foi prejudicial ao seu cliente, né, gente? Vocês só vão recorrer daquilo que o juiz julgou contrário ao seu cliente. Então, você vai pedir a reforma. E aí, qual que é a metodologia que a gente vai adotar? Quando você fez o rascunho, lembra do nosso combinado? Não abre CLT, não procura fundamentação de nada. Quando for um recurso ordinário, ele pode se apresentar de duas formas no enunciado. Pode vir uma sentença e pode vir uma historinha. Se vier a sentença, você está, aliás, em qualquer um dos dois, tanto na sentença quanto na historinha. No recurso ordinário, você ataca o quê? A sentença, certo? Se você ataca a sentença, você vai atacar a fundamentação da sentença. Se vier uma sentença, você vai ter ali, ou um acórdão, né, nas hipóteses de competência originária do TRT, você vai ter também a fundamentação do juiz, por que ele julgou procedente ou improcedente aquele pedido, né? Então, você vai colocar essa tese de mérito, você vai analisar e vai rebater essa tese de mérito. Então, como você está fazendo um recurso ordinário, a primeira coisa que você vai olhar é para a sentença. Horas extras, hora itinere, né, que é o nosso exemplo, hora in itinere. Vai na sentença. O que o juiz julgou e por que ele julgou o que ele julgou. Depois você vai lá na reclamação trabalhista. O que o reclamante falou sobre hora itinere? Vai na contestação. Só olhando, só lendo.
na contestação, o que o reclamado alegou sobre o ware itinere? Houve alguma produção de provas nesse sentido? Então você foca só naquele pedido. Lembra que o segredo da estratégia de prova é focar só no que você está fazendo. Isso é o que faz dar certo. Então você só está pensando na ware itinere. Você não quer nem saber das outras coisas ainda. Ware itinere. E aí você percebeu, achou fundamentação, vai no índice emissivo, encontra o artigo que fundamenta o seu pedido de reforma e faz fato, fundamento e pedido. Ware itinere. O juiz julgou procedente o pedido de horas in itinere, ao argumento de que o local de prestação de serviço do reclamante ficava em local de difícil acesso e a reclamada, para viabilizar a prestação de serviços, fornecia transporte aos empregados. A sentença merece reforma. Ou a sentença não merece ser mantida, ou a sentença não merece prosperar. Escolhe uma forma de começar o parágrafo, gente, e coloca sempre ele, para não ficar com preocupação desnecessária na cabeça. A sentença não merece ser mantida. Faz sempre a sentença não merece ser mantida, a sentença não merece ser mantida, a sentença não merece ser mantida. Faz sempre do mesmo jeito que vai dar certo. O examinador não está preocupado, mas vai ficar muito repetitivo se eu ficar sempre assim. Ele não quer nem saber disso. Ele só quer saber se você está fundamentando corretamente as teses. Deixa para se preocupar com isso depois, quando você estiver fazendo as suas petições de verdade. Aqui seja o mais claro, objetivo e tenha menos preocupações possíveis na sua cabeça. Não se preocupe se a redação está repetitiva. O que importa é se o seu fundamento está correto. A sentença merece reforma, uma vez que o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, estabelece que o tempo despendido da residência até o local de trabalho não configura tempo à disposição do empregador, ainda que a empresa forneça transporte. No caso em tela, embora o recorrente fornecesse o transporte, o tempo despendido no deslocamento não configura tempo à disposição, razão pela qual o recorrido não faz jus à parcela em comento. Diante do exposto, então, eu quero o quê? A reforma. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de ware itinere. Ou procedente, a depender do caso, né? O importante é você pedir a reforma da sentença. Terminou uma tese de mérito, qual que é o nosso esquema, o nosso combinado? É sempre voltar no rascunho e riscar. Agora a gente faz a tese de ajuda de custo, com o mesmo procedimento. Vai na sentença, o que a sentença julgou sobre a ajuda de custo? Vai na reclamação trabalhista, vai na contestação, vai na produção de provas, forma a historinha na cabeça e vai buscar a fundamentação. Sempre pela palavra-chave, sempre pelo que o juiz decidiu. Nas peças, né, é até mais fácil de procurar a palavra-chave, porque geralmente até o título do pedido já é a sua palavra-chave. Bom, depois que você terminar o mérito, todas as teses de mérito, você risca. E agora a gente vai para os requerimentos finais. Lembrando que a gente pede o que nesses requerimentos finais? Conhecimento do processo, como a gente já explicou, né? O relator faz o primeiro juízo de admissibilidade. Se todos os pressupostos estiverem presentes, é pedido, ele vai conhecer do recurso, vai para a turma julgar suas teses. Se tiver preliminar e se tiver prejudicial de mérito, a gente pede o acolhimento da preliminar ou acolhimento da prejudicial de mérito, certo? E no mérito a gente pede o provimento. Gente, atenção, usa as palavrinhas corretas. Recurso ordinário a gente não pede procedência, recurso ordinário a gente pede o provimento do recurso ordinário. Então vamos lá. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, o acolhimento da preliminar para determinar a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juiz da causa, sucessivamente o acolhimento da prejudicial de mérito para extinguir o processo com resolução do mérito. E sucessivamente, no mérito, requer o seu provimento para fins de reforma da sentença. Para julgar improcedência o pedido do recorrido. Gente, é o que eu falei. Uma palavrinha vem puxando o raciocínio. Você pede o conhecimento. Conhecimento de quê? Do recurso. O acolhimento de quê? De preliminar, de prejudicial. O provimento de quê? Do recurso. Para que você está recorrendo? Para reformar a sentença. Então,
Não precisa decorar, é só entender. Igual aqui. Para que tem esse monte de sucessivamente aqui? Sucessivamente, sucessivamente, sucessivamente. Por quê? Pensa comigo. O que a gente está pedindo primeiro? Conhecimento, presente e recurso, certo? Depois a gente pede o acolhimento da preliminar para determinar a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juiz ACO. Percebe? Agora, você percebe que se o juiz acolher essa preliminar de mérito, ele vai declarar a nulidade da sentença, vai mandar o processo voltar, não vai olhar prejudicial, não vai olhar mérito? Então, por isso que você perde sucessivamente, lá do princípio da eventualidade, a gente fala 10 aulas de contestação. Se o juiz não acolher essa prejudicial de mérito, então, sucessivamente, acolha a prejudicial de mérito para extinguir com resolução do mérito as parcelas anteriores aos 5 anos. E, no mérito, julgue, dê provimento ao recurso, que o recurso seja provido para fins de reforma da sentença. Então, lembra o provimento. Conhecimento e provimento sempre vai ter, porque o juiz sempre precisa conhecer o recurso e você vai pedir sempre o provimento. Agora, os acolhimentos de preliminar e prejudicial vai depender se o seu RO tem preliminar ou prejudicial. Já teve recurso ordinário da FGV que tinham 3 preliminares de mérito, igual contestação. Pode ser que não tenha nenhuma. Vai depender da cabeça da banca. Terminado, então, requerimentos finais, confere se você fez o conhecimento, o acolhimento, o provimento e risca. E depois é só finalizar a peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Lembra que aqui a gente não tem valor da causa, porque é um recurso. A gente não tem honorários, O máximo que a gente pode fazer é recorrer de algum honorário que foi concedido na sentença equivocadamente, mas a gente não tem pedido de honorários mais. Gente, essa aula é muito importante. Recurso ordinário em si já é uma das peças preferidas da FGV. Além disso, ele é base de todo recurso. Vocês vão ver na aula de estrutura coringa que todos os recursos a gente vai usar essa estrutura. E o mesmo raciocínio do recurso ordinário. Então, por isso que eu quero que você entenda cada passo e o porquê de você fazer o que você faz na sua prova em cada tópico, em cada item da sua estrutura. Recurso ordinário é uma das peças mais importantes, uma das aulas mais importantes. Então, assista essa aula quantas vezes forem preciso. Faça o máximo de recurso ordinário que você puder. Não se restringe àqueles que tem no material. Faça outros de provas antigas, de outros enunciados, de outros cursos que você, porventura, tem acesso e me mandem para corrigir, porque recurso ordinário é muito importante. Vocês vão ver que as próximas aulas de recurso, a gente sempre vai voltar no recurso ordinário. Então, preciso que você esteja sabendo tudo de recurso ordinário. E eu sei que se você se dedicar e se você treinar, vai ser molezinha. Porque segunda fase é treinar. Não tem outro jeito. Treinar, 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 treinar. Treinar entendendo, sem treinar decorando, certo? Então, eu te espero no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, já com você sabendo tudo de recurso ordinário. Até lá!